Então, vamos começar a aula de hoje, os contrastes da vida cristã, falando sobre generosidade versus avareza, né? Então, nosso texto base da aula de hoje é Atos 4, 32 e 37. Eu gostaria até de ler, né? É muito importante esse texto, e eu gostaria de ler com os irmãos aqui. Só um minuto, vamos achar ele aqui, 4, 32, 32. Atos dos Apóstolos 4. Oh, meu Deus. Atos 4, 32. Ok. Estamos aqui. Então vamos lá, meu irmão. Da multidão dos que creram era um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, nosso texto base é esse. Então, falando sobre avareza e generosidade, a gente vai discorrer mais sobre esses dois temas aí, né? Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre o propósito da aula, né? O propósito da aula é que, ao final dela, a gente tenha uma condição de avaliar a nossa contribuição para a expansão da obra, do reino de Deus. E ponderarmos se essas nossas atitudes em relação a essa expansão têm sido de generosidade ou de avareza, né? E como que aquilo que é bom, aquilo que é legal, aquilo que edifica, a gente pode copiar, a gente pode reproduzir. E eu tenho achado muito interessante as aulas do pastor Mariano, que ele começa sempre dando um significado, né? O que o dicionário diz, qual é o significado de cada palavra. E eu fiz a mesma coisa, né? Então, hoje está bem fácil a gente procurar aí os dicionários, né, na internet. Hoje é muito fácil, né? Antigamente era mais complicado, você tinha que ter dicionários em casa, né? Então era mais complicado, mas hoje está muito fácil. Então eu fui procurar aí na internet aí o significado dessas duas palavras, generosidade e avareza. Porém, eu quero começar ao contrário, quero começar com avareza, né? Então, a palavra avareza, ela significa particularidade ou a característica da pessoa avarenta, apego extremo ao dinheiro, cuja preocupação maior é juntar dinheiro. Olha esse outro dicionário, ele diz o seguinte: os significados relacionados frequentemente ao substantivo avareza são a cobiça, a mesquinhez, o desejo excessivo por dinheiro e o apego egoísta e intensos aos bens materiais e à riqueza. Forte, né? Então, por sua vez, né, como é o contrário, como é contraste, a generosidade é o oposto disso, né? E de todas os significados, de todos os dicionários que eu achei, o mais interessante que eu achei foi o significado que está lá no Wikipedia, na Wikipedia, desculpa, que diz o seguinte, que é a virtude em que a pessoa tem quando ela acrescenta algo ao próximo. Ela se aplica também quando a pessoa que dá algo a alguém tem o suficiente para dividir ou não. Olha bem, né? Quando a pessoa tem algo a alguém, que dá algo a alguém, tem o suficiente para dividir ou não. Então, a generosidade não significa que eu só posso ser generoso se eu tiver em abundância. Não tem nada a ver com isso, né? A pessoa que tem pouco, ela pode ser generosa. Então, não se limita apenas a bens materiais, que é outra coisa muito importante, né? Você pode ser generoso, não somente com os seus bens materiais, mas você pode ser generoso com o seu tempo, né? Você pode compartilhar tempo, você pode doar o seu tempo para fazer o bem para outra pessoa, para abençoar outra pessoa, para orar com outra pessoa, para cuidar dos interesses das outras pessoas.
pode ser, você pode usar o seu talento, suas habilidades, o seu trabalho, enfim, para abençoar outras vidas também. Então, não se limita, a generosidade não se limita apenas aos bens materiais. Então, olha aqui, essa parte também que é muito legal. Generosos são tantas pessoas que se sentem bem em dividir um tesouro com mais pessoas, porque isso as fará bem, tanto quanto aquela pessoa que dividirá um tempo agradável para outros, sem a necessidade de receber algo em troca. Então, essas são as definições aí de generosidade e avareza, né? Então, perceba que, de acordo com o significado das palavras, isso foge um pouquinho, vai um pouco além da pessoa ser cristã ou não cristã, ser crente ou não crente, né? Porque a gente sabe que há ímpios, que há pessoas mundanas que são generosos, que se sentem bem em ajudar outras pessoas, né? Como tem mundanos avarentos também, né? Dentro do meio cristão, os crentes, também há os generosos e os avarentos. Então, não se limita apenas a se você é crente ou não. Isso vai além disso, né? Então, essa parte que eu achei interessante, generosos são tanto pessoas que se sentem bem em dividir um tesouro com as pessoas, porque isso as fará bem. E isso nos leva a um ensino muito profundo que Jesus nos deixou, né? Que ele diz lá em Mateus 6, 20, 21, que diz: mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Nós aprendemos com o pastor Abner, né, que quando a Bíblia fala de coração, aí ela não está falando do músculo que bombeia sangue para os órgãos do corpo. Ele está falando da alma, da mente, que é o centro das emoções, né? Então, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Há duas formas, né? O avarento e o generoso, ele vê esse texto, né? De formas diferentes, né? Porque o coração do avarento, né, está no dinheiro, né? A gente viu o significado, que é aquela pessoa que se preocupa excessivamente em ajuntar riquezas, dinheiro, né? Se preocupa, a preocupação maior dela em ajuntar riquezas, né? Então, o generoso ele tem mais facilidade para entender este conceito da palavra de Deus, né? E olhando para esse texto, é muito interessante que a gente entende que há dois tipos de tesouros, né? Dois tipos de tesouro e dois locais para acúmulo desses mesmos tesouros, de acordo com o texto, né? A Bíblia nos ensina também que não dá, né, para servir a dois senhores, né? Você vai amar um e aborrecer o outro. Então, é por isso que chama-se contraste, né? Então, é muito difícil, ou você vai servir a Deus, ou você vai servir as riquezas, né? Então, é isso que diz a palavra de Deus. E aquilo que eu sempre falei, eu aprendi desde de novo, de convertido, essa frase aí que eu sempre trago comigo, nunca esqueci dela, que a gente prioriza aquilo que ama e a gente ama aquilo que a gente prioriza, né? O que é prioridade para você? Onde está o seu coração? Está na obra de Deus? Está na palavra de Deus? Ou está nas riquezas? Em ajuntar, em acumular riquezas. Então, aquilo que você ama, onde está o seu coração, de acordo com a palavra de Mateus 6:20 ali,
onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E se o seu tesouro estiver ali, você vai priorizar, porque você vai amar. Então, você prioriza aquilo que você ama e ama aquilo que você prioriza. E falando nisso, eu queria, antes de continuarmos, fazer uma pausa aqui e falar que eu gosto, nas minhas aulas, eu gosto de ser um pouco mais interativo, né? Eu não gosto de ficar o tempo todo falando, eu quero que as pessoas que estão comigo, elas falem, elas interajam também, né? Na aula, né? Na nossa igreja há vários mestres, né? Vários tipos de mestres. Não estou falando que um é melhor que o outro, estou falando que são estilos de aulas diferentes, né? Tem um pastor Itamir que ele gosta muito de explicar, e ele é um grande mestre da palavra de Deus, mas ele gosta de falar primeiro e no final ele dá oportunidade para tirar as dúvidas, né? O pastor Guilherme também é do mesmo jeito. A diferença é que o pastor Guilherme ele fala um pouco menos e dá tempo para as pessoas fazer algum trabalho, discutir um pouco mais e dar exemplos práticos, né? Separar em grupos e dar um pouco mais de ênfase naquilo que ele falou. E tem o pastor Abner. O pastor Abner, a forma dele dar aula é um pouco mais dinâmica, assim. Ele fala, ele provoca os alunos, ele chama os alunos, ele pergunta, ele tira dúvidas no meio da aula, e é uma maneira bem interessante, assim. Eu me identifico um pouco mais com o pastor Abner nesse sentido. Então, eu gosto de interagir um pouco com os irmãos no meio da aula. E é por isso que eu já quero provocar um pouco aí os irmãos aí e pedir que os irmãos interajam comigo, né, na aula aí, né? O pastor, irmão a Zéias, Rose. realmente, a questão da Oi, pode falar, irmão. generosidade tá picotando um pouquinho. Tá picotando um pouquinho. Mas tenta falar aí. Tenta ir para um local mais... talvez não vá dar certo essa nossa intenção de interagir. Pastor Mariano? O pastor Mariano caiu. Irmã Rose? Tá bom, meus irmãos, eu ia questioná-los, né? Eu ia questioná-los de que forma, né, que a gente pode fazer, quais atitudes a gente pode tomar para a gente acumular tesouros no céu, né? Então, seria a minha pergunta para eles, para a irmã Rose, para o pastor Roberto, mas infelizmente eles caíram, né? Então, a gente pode acumular tesouros praticando o bem, fazendo o bem, cuidando do necessitado, contribuindo para a expansão da obra de Deus, visitando o doente, né? Visitando aqueles que estão em presídio, fazendo trabalho de ação social, enfim, tantas formas de você contribuir ou de você acumular tesouros no céu. E olhe só que nem todas essas formas estão relacionadas a bens materiais, a dinheiro, né? Como eu falei, a generosidade ela foge um pouquinho disso, né? Não quer dizer apenas não estar relacionada diretamente somente com dinheiro. Então, há várias formas de você ser generoso, né? Então, aqui eu deixei uma outra pergunta: o que você entende sobre o conceito de mordomia cristã, né? É o próximo tema que a gente vai discutir aqui. Então, mordomia, né? Falando em mordomia, a gente tem esse texto muito bacana que nos ajuda a entender o que é mordomia cristã, que ele está lá em Lucas 12, de 42 a 46, que diz:
O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem o Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar a porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos seus servos, nas servas, e comer, e a beber, e a embriagar-se. O senhor daqueles servos virá um dia em que ele não espera, em uma hora em que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar entre os infiéis. Entre os infiéis. Irmã Rose, está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Então, eu vi que os irmãos caíram, então eu passei para o próximo tópico aqui, mas a irmã queria falar alguma coisa sobre aquilo que foi falado até agora? Não, irmão Zé, pode continuar, vai tranquilo. Tá bom, então. Tá bom, sem problema. Então, vamos lá. Então, continuando em mordomia, então, o que seria mordomia cristã, né? Mordomia é a responsabilidade de cada cristão com relação à administração dos bens espirituais ou materiais que Deus lhe deu, né? Então, o próprio nome diz o que seria um mordomo? O mordomo é o administrador, né? Ele é o maior da casa, né? Mas tudo aquilo que ele cuida não é dele, é do Senhor. Ele é apenas um administrador, né? Então, nesse texto aí, ele fala de duas hipóteses sobre o mordomo, sobre esse administrador, com relação à administração dos bens, né? A primeira é que esse administrador, esse mordomo, seja fiel. Então, ele é um administrador prudente, ele é um administrador amoroso, ele cuida, né? Ele alimenta os seus conservos, né? E esse mordomo, ele será recompensado quando o seu senhor voltar. Mas há uma segunda hipótese, e essa hipótese é bem perigosa, em que o mordomo, em que o administrador, ele seja infiel, né? Então, o que ele faz? Ele nega o alimento aos seus conservos, ele ignora que o seu senhor, né? Ele ignora o fato de que o seu senhor ele voltará, e ele começa a maltratar os seus conservos, e ele começa a gastar os bens, né, que não é dele, é do seu senhor, e ele começa a gastar os seus bens, os bens do seu senhor de maneira pródiga, de maneira errada, né, bebendo, comendo, fazendo festa, se embriagando. Então, o fim desse servo, desse administrador, será ruim, será com os infiéis, de acordo com a palavra, né? Então, como tem sido a nossa atitude com relação à administração dos bens que o Senhor colocou em nossas vidas, né? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. O que a gente tem feito com as coisas, com os recursos? Na verdade, irmão Zéias. Oi, pode falar, irmã. Então, na verdade, Moisés, é aquilo, né? Essa é a pergunta. Se nós queremos ser um servo fiel, que administra da maneira que o Senhor ordenou, ou a gente vai ser apegado aos nossos bens materiais e querer fazer lá, né, igual Ananias de Safira. A gente vai querer ficar aí sonegando alguma... Exatamente, mãe. Essa é a pergunta. Qual a aula, ela tem a intenção, o propósito, é como eu falei lá no começo, ela tem o propósito de fazer a gente
avaliar qual tem sido a nossa atitude com relação à expansão da obra de Deus, né? Qual tem sido a nossa atitude com relação à administração dos recursos que Deus colocou nas nossas vidas, né? E aqui, mais uma vez, quando eu falo em recursos, eu não estou falando só em bens materiais, eu estou falando em tudo. As pessoas que Deus colocou na nossa vida para a gente cuidar, né? A obra de Deus que Ele colocou na nossa vida para a gente cuidar, né? Não falo só de recursos materiais, eu falo porque a significação ali de mordomia cristã é a responsabilidade, né, do cristão com relação à administração dos bens espirituais e materiais, não somente materiais. Então, vai um pouco além do dinheiro que eu estou falando aqui, né? Qual tem sido a nossa relação, qual tem sido a nossa atitude com relação aos bens, aos recursos que Deus confiou para a gente? A gente tem sido um administrador fiel ou a gente tem sido infiel? O Senhor demora a voltar, então eu vou gastar aqui conforme eu quero, da forma que eu quero, me embriagando, bebendo, esquecendo das coisas de Deus. Então, essa é a pergunta. Vamos lá. Próximo. Dinheiro igual a poder. Irmã Rose, a senhora concorda com essa, já que a irmã é a única que ficou lá, a irmã concorda com essa afirmação? Irmã Rose, a senhora me ouve? Parece que não. Pronto, agora abriu. Estou ouvindo. A pergunta é: dinheiro ser igual a poder, se eu concordo? Não, eu não concordo. Embora muita gente ache que ter dinheiro é igual a ter poder, tem pessoas que ela não tem dinheiro, mas ela tem um poder de influência muito grande. Então, eu não concordo com dinheiro é igual a poder. Entendi. Então, era mais uma provocação. Então, a gente, falando em mordomia, falando em generosidade, avareza, falando em formas de tratar esse assunto, a gente tem 3 exemplos, né, na palavra de Deus que eu gostaria de trabalhar um pouquinho nesse tempo aí, né? Eu quero ser rápido, a gente não vai ler os textos, porque a gente demora um pouquinho, mas a irmã, o pastor, aí então já conhece bem os textos, né? E os capítulos aqui, então a gente pode passar um pouco mais superficialmente nessa parte. Então a gente vai tratar esse tema da generosidade, da avareza, da mordomia, do trato com as coisas de Deus e com o dinheiro, sobre 3 perspectivas, né? Da perspectiva de quem não conhece a Deus, na perspectiva de um crente infiel e na perspectiva do crente fiel, certo? Então, vamos lá. O primeiro texto aí, a gente está falando do rei Acabe, né? Só vou dar um resuminho rapidinho. O rei Acabe, o famoso rei aí de Israel, marido de Jezabel, que é a famosa, e ele queria comprar uma propriedade de uma pessoa chamada Nabote, né, que ficava ao lado do palácio dele, e ele queria comprar porque queria comprar essa propriedade desse Nabote aí para fazer uma horta, né? E ele vai atrás desse Nabote e pede para ele vender, para dar o preço que você quiser, porque eu sou o rei, dinheiro para mim não é problema, então dá o preço que você quiser aí que eu vou comprar. E esse Nabote, ele falou, não vou vender, porque isso aqui é uma propriedade, é uma herança de família e eu não tenho interesse algum em vender. E esse rei, ele ficou muito abatido com essa resposta desse Nabote aí, ele foi para casa e ficou emburrado, né? Então, esse é um dos textos. O segundo texto é sobre o crente infiel, né? E a irmã já citou o texto aí de Ananias e Safira, né?
Então, a Ananias e Safira eram dois crentes ali da igreja primitiva que viram que creram na palavra do Senhor e se juntaram aos apóstolos ali no começo, e eles tinham uma propriedade e eles venderam essa propriedade, só que na hora de dar o dinheiro aos apóstolos para dividir para os crentes que tinham necessidade, eles reteram uma parte do valor dessa propriedade e mentiram para os apóstolos, né? E Pedro foi e confrontou eles e falou: por que você está mentindo? Você não está mentindo a homens, e sim para Deus. E eles morreram, né? E eles foram mortos ali, né? Por causa dessa mentira, Deus trouxe um castigo ali imediato para eles, né? E só um parênteses aqui, né? Imagine se essa moda pega nos dias de hoje, né? A gente iria para a igreja e veria gente morta pelos corredores à torta e à direita, né? Mas, mas vamos seguir em frente aqui. E o outro exemplo é de um crente fiel. E a gente fala sobre o Barnabé, né? Possivelmente, o Ananias e a Safira, eles foram influenciados pela atitude desse Barnabé. Ao contrário de Ananias e Safira, Barnabé, ele tinha também uma propriedade, né? E vendo a necessidade ali dos irmãos que passavam necessidade, ele foi e vendeu a sua propriedade e depositou o dinheiro todo ali aos pés dos apóstolos que vendeu por sua vez ali e dividiu o dinheiro aos necessitados ali. Então são três exemplos, três formas de ver a atitude daqueles de pessoas diferentes, né? Pessoas que não conhecem a Deus, de um crente infiel e de um crente fiel com relação aos recursos que Deus colocou na vida deles, né? Então, irmã Rose, qual que é a atitude que esse rei Acabe teve aí com relação ao dinheiro, especificamente? O que ele pensava, né, sobre o dinheiro na visão da irmã? Irmã Rose, me ouve? Sim, Moisés, pode ir. Você ouviu minha pergunta? Na visão da irmã, qual que era Pode continuar. na visão da irmã, qual que era o pensamento, né, da cabeça do rei Acabe ali em relação a dinheiro? O que a irmã acha? Porque ele era rico. Mas em cima tá bem claro, né? Para quem não conhece a Deus. Então, como o rei Acabe ele não conhecia a Deus, então ele usufruía do dinheiro da forma que ele entendia. Agora, quando o irmão colocou que tanto Ananias e Safira foram influenciados, eu penso que as pessoas têm os seus valores, têm as suas crenças, têm as suas índoles, e ela não pode deixar o meio influenciar ela. Aquilo que a gente tem, igual como servos de Deus, tanto na questão valores, princípios, valores de vida e também os princípios bíblicos. Então, eu posso, independente disso, eu posso estar em qualquer meio que eu não posso me deixar influenciar, entendeu? Tem que seguir aquilo que a gente acredita e aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, quando fala o rei Acabe, ele não conheceu o Senhor, não é mesmo? Mas agora, Ananias e Safira, essa questão de ser influenciável, aí eu acho que a gente não pode ser influenciável de forma alguma. Entendi. Então, como eu falei, são três formas de ver a questão com o dinheiro, né? Então, uma pessoa que não conhece a Deus, ela tem uma forma de ver a questão do dinheiro, da riqueza. Um crente infiel, ele também tem uma forma de ver. E o crente fiel, ele tem outra forma de ver a questão do dinheiro, né? Então, eu fiz um quadrinho aqui, ó, que explica mais ou menos isso. Olha só. Para quem não conhece a Deus, o pensamento que ele tem, daí eu vou ver se a irmã concorda com essa afirmação, né?
a pessoa que não conhece a Deus, o pensamento que ela tem em relação ao dinheiro é esse aqui, ó. Dinheiro compra tudo. Até a dignidade, até a honra, compra tudo. Porque não foi essa a atitude do rei Acabe? Eu sou rico, eu sou poderoso, eu sou o rei. Dinheiro para mim não é problema. Então, eu vou comprar porque eu quero, independente de quanto seja, né? E ele queria comprar uma propriedade que não era apenas uma propriedade, era uma herança, né? Então, aquilo ali, além do valor em dinheiro, tinha um valor emocional, um valor familiar, né? Então, ele achou com que o dinheiro dele, ele comprava tudo isso, até a dignidade e até a honra daquele homem ali, né? E ele se enganou. Tanto é que o homem negou, o homem recusou e ele ficou muito deprimido por causa disso. Por quê? Porque na visão de uma pessoa que não crê no Senhor, o dinheiro que ela tem, ela pode comprar tudo. E a gente vê isso na nossa sociedade hoje, né? As pessoas que têm um pouquinho mais, elas acham que elas estão acima de tudo. Está acima da lei, está acima de tudo. Ela pode fazer o que ela quiser e que não tem consequências, né? Então essa é a forma que a pessoa que não conhece a Deus tem em relação ao dinheiro, né? Para o crente infiel, que é o caso do Ananias e da Safira, né? A irmã falou, eles foram influenciados, né? Eles foram influenciados pela palavra de Deus, pela pregação dos apóstolos, foram influenciados pela atitude correta de Barnabé, porém ainda existia neles um apego muito grande às coisas materiais. E isso foi a ruína deles, né? E eu não estou falando aqui de salvação ou não salvação, né? Eu estou falando de tendências, né? Hoje a gente vê ainda no nosso meio, no meio cristão, muito apego às coisas materiais, né? E Deus precisa trabalhar sobre isso, né? Precisa Sim. trabalhar, né? Não estou falando que a pessoa está salva ou não está salva. Estou falando que esse apego excessivo às coisas materiais é uma coisa que Deus precisa trabalhar, né? E por sua vez, como eu falei, o crente fiel, ele tem essa consciência verdadeira da mordomia, né? Da mordomia cristã, de que tudo aquilo que ele possui não é dele. E se não é dele, ele precisa cuidar bem, né? E o que era mais importante para Barnabé? Era aquela propriedade ou era obedecer à vontade de Deus e cuidar das pessoas, né, que ele podia, né? Então, essa é a postura correta de um crente com relação ao dinheiro, né? Ao dinheiro. Então, são três formas distintas, diferentes aí de ver, de se relacionar com o dinheiro, certo? Daí aqui a gente tem outros exemplos, né, de mordomia, né? E dessa vez na vida do nosso querido José do Egito, aí, né? O Senhor me presenteou de ser líder de um grupo pequeno, né? E todo grupo pequeno da nossa igreja esse ano tem estudado o livro de Gênesis, né? E a gente está nas últimas semanas, pelo menos o meu grupo tá na última semana aí de estudo, né? Estão finalizando o livro de Gênesis e nos últimos 4, 5 semanas e temos tratado aí especificamente da vida de José do Egito, né? Então, como tem sido, o que ele fez, como Deus usou. Então, ele é, de fato, um exemplo muito bom de mordomia cristã, de um bom administrador dos recursos que Deus coloca nas nossas vidas, né? Então, a vida desse José do Egito foi sempre controlada pelo Espírito Santo, né? Desde pequeno, desde moço, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, né? Que ele teve que ir para uma terra estranha, um povo estranho, uma língua estranha, foi morar na casa de pessoas estranhas, né? Então, ele sempre confiou e foi controlado pelo Espírito Santo, né?
uma coisa muito interessante na vida dele era a sua forma de administrar os recursos, né? A palavra de Deus diz lá em Gênesis, em várias partes, que tudo que José tocava, tudo que José empenhava em fazer, colocava a sua mão, Deus abençoava, porque Deus era com ele, e ele era um exímio administrador, né? E a gente fala que ele foi logo menino, com 17, 18 anos, lá para a casa do Potifar, lá, e pouquíssimo tempo ele já estava administrando toda a casa daquele homem, né? Daquele homem poderoso, né? Então ele administrou a casa daquele homem, ele se tornou grande, e ele num certo, por ser jovem, bonito, a esposa desse homem se interessou por ele e assediou ele. Então ele sendo firme nas coisas de Deus, ele não deu o braço a torcer e caiu numa armadilha e foi preso, né? A Bíblia fala também que pouco tempo que ele estava preso ali, ele já estava administrando a cadeia, estava administrando a prisão. E tanto é que o carcereiro, que era o responsável pela administração daquilo, já tinha deixado todo o serviço na mão de José, porque José era, de fato, um administrador muito bom, né? E daí ele lá na cadeia ele revela os sonhos lá do copeiro e do padeiro lá, e depois ele é chamado para interpretar o sonho do faraó, e o faraó coloca ele como governador do Egito, e aí sim essa habilidade administrativa dele é mais aflorada. Daí ele administra dos 7 anos ali que teve fartura, e ele adquire alimentos, ele estoca alimentos, e quando começou o tempo de escassez, ele pôde vender todos esses alimentos ali e preservar não somente o povo dele, né, mas também os próprios egípcios, né, que de outra forma morreria de fome, né? A sua generosidade, né, com relação à sua família, né? Ele poderia muito bem ter falado, ó, esses meus irmãos aí fizeram muito mal a mim, quiseram me matar, me venderam, me trataram como objeto. Agora eu vou deixar todos eles que morram para lá. Não foi isso que ele fez. Ele, ele cuidou, ele alimentou esse povo dele, né? Não apenas uma vez, mas duas. E na terceira vez ele traz todo esse povo deles, os seus irmãos, as suas famílias, dos irmãos, e dá a melhor localização do Egito para eles morarem. Então, a generosidade de José nesse sentido. E a última é a convicção que ele tinha de que tudo que ele tinha, tudo que Deus permitiu ele passar ali, fazia parte de um grande plano, né, para salvar aquele povo, o povo escolhido de Deus, né? Então, a vida de José é um tremendo exemplo de mordomia cristã, de como a gente tratar as coisas de Deus, né? Então, o José, ele fez aquele povo, que não era o povo de Deus, era o povo egípcio, povo idólatra, fez aquele povo, aquele faraó, ele prosperar muito. Por quê? Porque Deus era com ele. E tudo aquilo que ele ganhava, ele dava ao seu senhor, né? Por quê? Porque não era dele, ele era apenas o administrador. E essa é a nossa, tem que ser a nossa atitude para com os recursos, não só materiais, mas também espirituais. Não é nosso, é do Senhor. O Senhor confiou a nós, e a gente, como administrador fiel, a gente precisa tratar bem, cuidar bem, porque o Senhor um dia ele vai prestar conta disso com a gente. E a gente vai prestar conta disso um dia para com Deus. E daí Deus vai fazer a mesma pergunta que eu estou fazendo agora. Como você tem tratado? Como você tem agido? Qual é a sua atitude com relação à administração dos bens que eu confiei a você? Você foi fiel? Você foi generoso? Ou você foi avarento? Você procurou guardar para si aquilo que não é seu? Então, essa é a pergunta. Então, para a gente finalizar, né,
eu quero ler esse texto que está em 2 Coríntios 9, 10 a 12, que diz que aquele que supre a semente, que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos, olha só, em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não estão apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Daí, deixamos outras perguntas aqui, né? Com isso, aprendemos que devemos analisar ou avaliar a nossa sementeira, né? Os nossos recursos, né? Eles estão sendo supridos e aumentados? Né? Como tem sido os nossos recursos? O Senhor tem colocado mais recursos sobre os nossos cuidados? Ele tem aumentado? Esse recurso ele tem frutificado? E mais uma vez, irmãos, eu não estou falando apenas de recursos materiais, que eu falo de recursos espirituais também, né? O Senhor tem aumentado os seus recursos, tem colocado mais gente na sua vida para você abençoar, para você cuidar, para você discipular, né? Esses frutos têm se multiplicado, né? Talvez a pergunta mais importante: outras pessoas têm tributado glórias a Deus pela sua e pela minha atitude liberal em relação aos recursos que Deus colocou nas nossas vidas? Então, essa é a questão que nos faz pensar, né? E que nos ajuda exatamente a avaliar essas nossas atitudes aí. Irmã Rose, o que a irmã acha sobre essa questão dos recursos? E agora eu não falo mais do recurso material, mas do espiritual. O que a irmã acha sobre isso? No recurso espiritual, irmão Zéias, não sei se dá para ouvir perfeitamente. Dá para ouvir perfeitamente. Na questão das perguntas que o irmão colocou, acho que no recurso espiritual, um grande exemplo é José do Egito, né? Porque às vezes a gente não está gostando do lugar, muda o comportamento. Então, eu acho que um grande exemplo é José do Egito. Independente de onde estarmos, independente da situação que vivermos, a gente tem que ser bênção aonde a gente estiver, a gente tem que usar nossos recursos em prol da obra do Senhor. E quando o irmão coloca aqui, né, na última, né? Será que outras vidas estão tributando glórias a Deus pelas nossas atitudes, não é mesmo? Então, a minha resposta para a pergunta do irmão seria o exemplo de José, que ele soube tanto viver no palácio, com uma atitude que honrava e glorificava ao Senhor Jesus, e também na prisão, não é mesmo? Ele soube ali administrar aquilo, fazia diferença. E tudo isso acontecia por quê? Por causa da vida que ele tinha com Deus, não é mesmo? Então, ele sabia que nada na vida dele acontecia por acaso. Essa seria a minha resposta. Muito interessante isso, irmã Carmen. A irmã falou aqui dessa questão de generosidade, essa questão de exemplo que ele tinha, e que não dependia, né, do local que ele estava, da situação que ele estava passando, a atitude que ele tinha era a mesma. E aqui eu quero voltar aqui no significado aqui de generosidade, onde ele fala mais ou menos isso que a irmã falou aqui, ó. Pessoas que sentem bem dividir tesouros. Cadê a pessoa quando a pessoa também quando a pessoa não se aqui, limita apenas a bens materiais. Isso, não, mas é aqui, ó. Ela se aplica também quando a pessoa se dá algo a alguém
Não se aplica também quando a pessoa que dá algo a alguém tem o suficiente para dividir ou não. Então, quando ele era governador, ele tinha muito o que dividir. Mas quando ele estava preso, ele não tinha nada, né? Então, a mesma atitude de generosidade assim, né, que ele tinha lá quando ele era governador, ele teve lá quando estava preso, porque quando estava preso ele cuidava dos presos, porque ele não tinha dinheiro para dar para as pessoas, mas o que ele tinha? Ele tinha cuidado, sim, né? E ele cuidou, inclusive, lá do copeiro do copeiro e do padeiro, né? Então, muito interessante a colocação da irmã. Eu até voltei lá no começo da lição, lá, justamente para enfatizar isso que a irmã falou. Muito interessante, irmã. Então, e com isso a gente conclui aí a lição, né? A gente até tem alguns outros complementos de boa mordomia cristã, né? Com relação aí a outros exemplos, não só a José do Egito, mas da Maria de Betânia, da Dorcas, da Lídia de Filipos, né? Que depois eu vou passar o PowerPoint para os irmãos aí, se os irmãos quiserem dar uma olhada nesses textos aí, que fala exatamente dessa boa mordomia com o dinheiro e o trato legal, né? O trato aprovado por Deus com o dinheiro, né? Então, essa é a lição de hoje. Irmã, o pastor aí, eu acho que ele não conseguiu mais entrar, mas eu acho que ele acompanhou junto contigo aí, né? Isso. Ele está aqui do meu lado e... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo, né, irmão Zé? Ele está aqui do meu lado, tá com... o áudio fica picotando aqui onde a gente está, mas não ele está aqui do meu lado, acompanhou também, e realmente a gente pode passar o link, a gente vai estudar, vai ler os textos durante a semana, e é isso, né? Eu acho que generosidade ou avareza, né? E uma coisa muito interessante, tem pessoas que ela não tem nada, que assim, aos nossos olhos, falando de bens materiais, mas mesmo assim ela é avarenta daquele pouco que ela tem, né? E exatamente como o irmão falou em relação a José, mesmo no cárcere, ele não tinha nada, mas aquele nada que ele tinha, ele também sabia dividir, né? Sim. Então a gente tem que seguir esses exemplos bíblicos. Mas o pastor Mariano está aqui do meu lado. Okay. Irmão, eu estou aqui participando direitinho da aula e realmente a gente conseguiu entender tudo que você falou. Foi bênção para nossas vidas. Muito boa, viu? Quiser complementar aí, pastor, a gente tem uns 2 minutinhos ainda. Se quiser dar algum complemento, falar alguma coisa, fique à vontade. Tá falhando aqui, a conexão, mas eu vou falar. Eu agradeço, né? Hoje eu não pude participar, o irmão Zéias fez a aula, então graças a Deus foi tudo uma bênção. Aleluia. Amém, irmão.